Boa noite a todos, boa noite ao professor Edson, boa noite à banca. Meu nome é Isadora e eu vou falar sobre o Pet Café. Nosso projeto e diagnóstico é a cafeteria Pet Café, administrada pela Carmen Muradas. Está em atividade desde 2013 na região, situada em um prédio preservado na parte histórica da cidade. Considerada hoje uma das melhores cafeterias de São Sebastião, o Pet Café, mesmo com muito prestígio e notoriedade no que produz, pela qualidade e diferenciação que oferece aos seus clientes e consumidores, ainda não possui as principais diretrizes definidas ou pré-estabelecidas, uma missão, visão ou valores pré-estabelecidos, sendo estes os princípios que regem a qualidade do produto, o caminho a ser percorrido onde se deseja chegar, ou suas principais crenças e valores, e se tornam responsáveis por produzir de maneira adequada um estabelecimento. Notável crescimento interno e captação de mercado da cafeteria na região. O potencial de crescimento da cafeteria é ainda maior do que se pode e deve ser explorado mais a fundo. No entanto, a proprietária, já de início, nos explicou sua dificuldade em lidar com alguns conceitos e diretrizes do setor administrativo. Posterior à primeira entrevista, o grupo detectou que essas lacunas eram bem mais enraizadas, algo pertinente a toda a estrutura organizacional da sua empresa. O que levantou a questão problema para o diagnóstico. O que falta a estruturação e a cultura organizacional pode acarretar em uma empresa de pequeno porte, como a cafeteria Pet Café. Ter uma estrutura organizacional bem definida rege todos os demais princípios para a empresa e seus colaboradores e, consecutivamente, influencia as outras áreas funcionais da cafeteria. Desta maneira, o grupo também ponderou outro problema base, em identificar possíveis sintomas a doenças organizacionais, já que a cafeteria se mantém há 7 anos no mercado com essa gestão. Primeiramente, o objetivo geral do nosso estudo de caso, da nossa pesquisa, é apresentar o diagnóstico estratégico para a empresa Pet Café. E após esse processo, implementar uma cultura organizacional dentro da empresa. A nossa intenção é ajudar a dona Carmen, que é a proprietária do negócio, a entender melhor o seu processo produtivo, né, o seu nível de produtividade e a conhecer mais a fundo alguns métodos e alguns processos que já estão sendo utilizados pela empresa, visando sempre o crescimento da organização de médio a longo prazo. Mas por que implementar esse diagnóstico estratégico? Bom, a gente entende que sempre que a gente aperfeiçoa um setor administrativo, criando uma estrutura organizacional mais eficiente e aplicando a cultura organizacional dentro dessa empresa, essas ações geram resultados que vêm interferir em outros setores da empresa. Por exemplo, quando eu insiro a cultura organizacional dentro da empresa, ela deixa de ser apenas uma empresa que gera o lucro, que visa o lucro. Ela começa a gerar valor, né? A acrescentar valor àquele produto, ao seu pessoal, aos seus funcionários, e ela passa esse valor para o seu público-alvo, para os seus clientes e para o mercado onde ela está inserida. Isso traz benefícios para a empresa porque ela deixa de vender apenas um produto. Ela passa a oferecer para o seu público-alvo uma visão, um valor muito maior do que apenas um produto. E o nosso objetivo específico é realmente trazer dados que comprovem a importância desse diagnóstico estratégico e o que a falta da cultura organizacional pode ocasionar dentro de uma empresa, né, que seriam as doenças empresariais. Então, a nossa meta é direcionar a dona Carmen, né, a métodos, aos melhores métodos e aos melhores processos para que ela venha criar essa cultura organizacional na empresa Pet Café e que ela venha alcançar 100% do potencial da sua cafeteria. Olá, boa noite a todos os professores da banca, boa noite a todos meus colegas. Me chamo Isamara, vou introduzir a parte do método do nosso trabalho. No diagnóstico, optamos pela metodologia mista, tanto qualitativa quanto quantitativa. Iniciamos
com a observação da perspectiva como cliente nessa primeira análise. Depois disso, inserimos a observação participante, onde fomos inseridos em todos os processos dentro da cafeteria. Também trabalhamos entrevistas em profundidade. Também mencionamos os questionários semi-estruturados. E devido ao cenário da pandemia, não conseguimos estender toda essa entrevista e questionário por todos os clientes e público-alvo da cafeteria, pelo bem comum devido ao cenário da pandemia. Iniciando nossa pesquisa de campo relacionada aos concorrentes da cafeteria, os principais caracterizados para concorrentes seriam a Cafeteria Ana Doce, Cafeteria Satélite, Cafeteria Cia do Café, Cafeteria da Tia G e o La Petite. Devido à pandemia e à pausa comercial, os principais concorrentes fecharam suas portas, atualmente oficializaram inatividade e os únicos concorrentes aptos para estar no mercado com o pé de café restaram somente a Cafeteria Satélite, a Cafeteria Cia do Café e a Cafeteria da Tia G. Bom, para analisar os nossos concorrentes, nós utilizamos alguns critérios. Por exemplo, a questão do estacionamento, onde nenhum dos nossos concorrentes apresenta um estacionamento próprio. A questão da localização, onde só a Livraria Satélite se sobressai por estar inserida na Rua da Praia. O horário de funcionamento, todos apresentam um horário comercial, né, estendendo em alguns dias da semana até às 7 ou às 8 da noite. O ambiente físico, onde mais uma vez a Livraria Satélite se sobressai, compreendendo a questão do ambiente harmônico e confortável, né? As demais apresentam um espaço muito pequeno, muito tumultuado, onde ocorre muito barulho, então não é confortável. Em relação ao atendimento, ninguém apresenta um atendimento diferenciado. A Companhia do Café foi a que apresentou, dentre todas, o pior atendimento. Como eu falei, por se tratar de ambientes pequenos, acaba sendo um ambiente tumultuado, onde ocorre muito barulho e os funcionários não conseguem dar a devida atenção aos clientes. Já em relação ao preço, a Livraria Satélite é a que mais se aproxima do pé de café, que é o que apresenta o melhor preço entre todos. Já a relação das mídias sociais, ninguém trabalha, nenhum dos concorrentes apresenta um bom engajamento nas mídias sociais, com exceção somente da Livraria Satélite, que trabalha muito bem isso. E por fim, a relação do delivery, onde todos apresentam, né, o delivery, menos a Cafeteria Pé de Café, que no momento está estudando uma melhor maneira de realizar esse serviço com muita qualidade. Com os dados coletados na cafeteria e avaliação de todas as áreas funcionais ali presentes, conseguimos pontuar como a falta dessa estrutura e essa cultura organizacional ocasionou em falhas gradativas nos outros setores. Pontuado inicialmente pelo RH, ela possui ótimas características de relacionamento com os colaboradores. Ela tem todos os direitos trabalhistas bem claros, com todos os funcionários ali presentes. É uma coisa que ela preza muito e visa muito ali na cafeteria, mas ela peca em feedback, motivação e principalmente treinamento específico, já que ela trabalha com uma ramificação de cafés especiais que visa também um maquinário específico ali dentro da empresa. E ela peca nesse tipo de treinamento e feedback para as meninas ali que não conseguem desempenhar o que é preciso. Já em finanças, ela realiza uma avaliação periódica, ela faz planilhas de acordo com os períodos ali da cafeteria, nada que seja um sistema incompleto em si, é uma planilha independente que ela desenvolve. Só ela trabalha nessa parte de finanças e administração da empresa, então ela que desenvolve todas as planilhas. Não chega a ser uma gestão de caixa por completo, não é totalmente bem desenvolvida, mas ela preza em ter tudo muito bem anotado e distribuído, então ela consegue ter controle do que ela possui ali em caixa, o quanto ela gasta por mês, ela tem uma noção básica de todas as despesas que ela possui. Ela visa muito por ser correta e conseguir separar o profissional do pessoal. É uma característica muito importante, já que é uma empresa de pequeno e médio porte, para que ela consiga evoluir daqui a uns 10, 15 anos, essa organização vai ser fundamental para ela. E por ser uma empresa muito correta, muito organizada em quesitos de finanças, foi uma das poucas empresas aqui do litoral que conseguiu um financiamento no período de pandemia e conseguiu, através do Bradesco, né, e um financiamento pelo BNDES,
que supriu as necessidades que a cafeteria tinha nesse período, nessa pausa comercial, e foi uma coisa benéfica para elas porque elas tinham uns gastos, tinham necessidade ali para suprir, mas não eram tantas, porque elas eram muito organizadas. E esse dinheiro acabou sobrando no caixa para realizar outras melhorias dentro da cafeteria, que vai aprimorar ainda mais o ambiente físico da mesa. Já em produção e operação, a qualidade é algo que é visado em todos os processos dentro da cafeteria. Dona Carmen acompanha, supervisionando todos os processos produtivos. Tudo é pesado, medido e balanceado para que se obtenha algo dentro do resultado padrão de qualidade que a cafeteria visa para todos os seus fornecedores e clientes. Algo relacionado a fornecedores, a cafeteria só possui 2 fornecedores fixos que mantêm essa troca dos insumos. É uma troca bem fomentada, porém acaba sendo um pouco preocupante porque ela só possui 2 tipos de fornecedores em toda a região. E um tipo de relacionamento arriscado obter somente 2 tipos de fornecedores, porque você acaba ficando à mercê de algum tipo de relacionamento que você acaba tendo com ele. Um ponto em falha é relacionado ao maquinário da cafeteria, pois o principal maquinário é alugado. É esse equipamento que coordena todas as produções relacionadas aos cafés e cafés especiais da cafeteria, e esse mesmo maquinário só é manuseado pela proprietária porque ela é a única que detém o treinamento específico para manuseá-lo. Todas as outras colaboradoras não conseguem manusear, o que implica na hipótese do não comparecimento ou algum momento em que a própria Carmen não esteja presente, aquele equipamento não pode ser usufruído, ninguém consegue manuseá-lo, e tem também a questão dele ser o principal instrumento de produção e ser alugado, o que pode implicar diretamente em toda a produção da cafeteria. O marketing e as mídias sociais ainda estão em crescimento, um pequeno desenvolvimento, podemos colocar assim, ainda é deficiente e desarmonioso, porque a cafeteria ainda não consegue linkar o que ela oferece, o seu nicho de mercado, como resgatar e atingir diferentes clientes e diferente público pelas mídias sociais, já que oferece um tipo de café e cafés especiais, uma ramificação totalmente diferente das outras cafeterias, algo que atrairia muito mais, seria muito mais visado através das mídias se soubesse ter um planejamento mais alinhado com os produtos que ofertam. Então eles ainda pecam nesse tipo de fornecimento de informação no marketing e nessas mídias sociais. Bom, mediante os dados coletados da nossa análise SWOT, nós compreendemos como forças da cafeteria a qualidade e a alta propriedade dos produtos que são oferecidos no pé de café, como por exemplo o café, que não é comercializado aqui na nossa região, é considerado um café especial, um café gourmet, e o espaço físico, que é um espaço que propõe a sensação de conforto, de comodidade, é um local calmo, conta com design moderno em contraste com alguns aspectos rústicos por se tratar de um prédio que é um monumento histórico, e o seu ótimo atendimento, que é um atendimento diferenciado. Já como fraqueza, a gente identifica a falta do treinamento e desempenho de alguns dos funcionários. Atualmente, a cafeteria não conta com essa atividade devido à falta de espaço e planejamento. Também a falta de uma postura estratégica em relação ao setor administrativo. E, por fim, o delivery, que vem se tornando mais atual, né? E por enquanto eles não encontraram um método para desenvolver essa atividade sem que os produtos percam a sua qualidade ao chegar ao seu cliente. Em relação às oportunidades do pé de café, podemos citar o desenvolvimento, o crescimento deles relacionado não somente a uma cafeteria tradicional. Eles têm intensificado os cafés especiais e ampliando essa ramificação, o que estende o seu mercado e atinge novos públicos. Em relação às ameaças, é pontuada pela forte promoção da marca que todos os concorrentes em relação ao pé de café investem de uma forma continuada nessa promoção da marca, que acabam alcançando um nicho de mercado bem maior do que o pé de café. Um ponto a ser considerado também ameaça seria em relação ao serviço de delivery,
Todos os concorrentes desenvolvem e têm um alcance de mercado muito extenso com o delivery. O Pé de Café tentou introduzir esse tipo de serviço na empresa deles, não teve êxito e atualmente cortou esse tipo de serviço da cafeteria, por não se encaixar no perfil de cafés especiais que atualmente o Pé de Café quer introduzir dentro da empresa deles. Baseado na coleta de dados realizada através da nossa pesquisa de campo com relação às 5 forças de Porter, nós podemos analisar que a rivalidade entre os concorrentes atualmente não é tão forte. No decorrer da pandemia Covid-19, muitos concorrentes fecharam suas portas, ficando apenas a livraria e cafeteria Satélite, que é a que mais se assemelha a esse ramo de cafeteria e que mais se aproxima como concorrente da cafeteria Pé de Café. Em relação ao poder de barganha com o fornecedor, quando nós falamos do café, essa flexibilidade ela não é tão ampla, uma vez que se trata de um café especial, um café que não é comercializado aqui na nossa região, então a cafeteria acaba ficando à mercê desse fornecedor. Com o restante dos insumos, essa flexibilidade ela acaba sendo um pouco mais ampla, um pouco mais fácil, por se tratar de insumos que podem ser encontrados em qualquer mercado ou em fornecedores daqui da região mesmo. Em relação à ameaça dos produtos substitutos, a cafeteria possui sim produtos que podem ser substituídos pelos concorrentes. No entanto, quando a gente fala novamente do café, por se tratar de um café especial, de um café gourmet, ele apresenta aspectos diferentes, um aroma diferente, um sabor diferente. Então, esse produto ele não é facilmente substituído pelos do concorrente. Por se tratar de uma cafeteria e ter muitos consumidores, o ticket médio e alto, isso faz com que o poder de barganha entre o Pé de Café e seus clientes seja mais equilibrado. Em entrada de novos concorrentes, a cafeteria Pé de Café já possui uma administração e confiança de seus consumidores, sendo conhecida e também pela qualidade e por apresentar um segmento de café especial. Todavia, não há muita dificuldade em relação à abertura de novas cafeterias que apresentam o mesmo segmento. Sintetizando nosso diagnóstico e nosso projeto de pesquisa, podemos dizer que foi possível sim atingir o objetivo geral desse trabalho. Conseguimos desmembrar todas as áreas funcionais dentro da cafeteria e realizar esse diagnóstico. E com esse diagnóstico foi possível evidenciar para a proprietária que até mesmo uma empresa de pequeno, médio porte pode e deve se estruturar organizacionalmente desde o início para que isso ordene melhor todos os outros setores dentro da empresa. E atingindo o objetivo específico, acreditamos que com todos os dados apresentados por Dona Carmen, agora ela possui maior entendimento e conhecimento para aplicar novas técnicas dentro da cafeteria. Lançamos também a segunda meta do nosso trabalho, que foi pontuado pelo diagnóstico de doenças empresariais na cafeteria Pé de Café. Conseguimos pontuar inicialmente alguns sintomas de doenças administrativas. Essas características, mesmo que iniciais, são primordiais para empresas de pequeno porte que podem ser a ponta de um iceberg se não tratada inicialmente. Realizando também uma análise do cenário da pandemia pelo qual o Pé de Café e todas as outras empresas da região passaram, podemos dizer que o Pé de Café se encontrou pelo um intermédio entre oportunidade e ameaça. Nesse momento de pandemia, o Pé de Café surgiu como oportunidade, pois os principais concorrentes dele fecharam suas portas e o Pé de Café manteve-se como único em alta qualidade e diferenciação, que foi um momento de amplo crescimento e ele foi mais visto no litoral, só que ele atingiu um nível em ameaça, já que nesse momento de distanciamento, no cenário da pandemia, as empresas que restaram, que ainda mantiveram suas portas abertas, optaram pelo serviço de delivery, algo que o Pé de Café não ponderou e não inseriu dentro da cafeteria, e todos os outros concorrentes começaram a trabalhar nesse tipo de serviço, que foi uma grande ameaça também nesse período para a mesma. Baseados nas análises que foram realizadas para a construção desse diagnóstico, nós pudemos observar o crescimento da Dona Carmen em relação ao seu conhecimento, principalmente da área administrativa. Ainda na construção desse nosso diagnóstico, do nosso estudo de caso, a Dona Carmen já buscava
algumas formas, estratégias para realocar os seus recursos a fim de disseminar os seus conflitos administrativos, além de vir trabalhando já a sua cultura organizacional. Com isso, nós podemos destacar que nós concluímos o nosso trabalho alcançando todos os objetivos propostos, né? Caracterizando o conhecimento como sendo algo mútuo, uma vez que a proprietária evoluiu, né, adquiriu conhecimento e passou para o grupo as suas experiências.